Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GabiCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Pitacilgo. Pitacilgo, você tá aí? Tô aqui sim, Knut. Então, o Pitacilgo, ele retorna ao GabiCast depois de um podcast polêmico, né? Um podcast extremamente... Me arrisco a dizer que foi o mais comentado e o maior sucesso, assim, do ponto de vista de crítica, o Pitacilgo. Todo mundo pediu pra você voltar. Legal. Perguntavam se você tinha canal, perguntavam se você tinha Instagram, Twitter, Facebook, todo mundo perguntava de você, né? Perguntava o que você faz, né? Ou como você aprendeu tanto, né? Você pode falar um pouquinho ou não? O Knut, você sabe qual que é a minha profissão, né? Sim. Pode não falar. Vamos falar aqui, Mas você sabe, né, Knut? Sim. E dentro dos concursos brasileiros, você diria que é Que nível que tá, assim, você acha que eu tô? Eu acho que você tá num nível bastante acima, pelo que você aparenta. Mas você sabe exatamente onde eu trabalho, Sim. Com o que eu trabalho. Sim. Dá pra ver que você tem um grau de privilégio, do ponto de vista informacional. Seria mais ou menos isso. E como eu falei, a gente retomando rapidamente o assunto que a gente deixou, que a gente tratou na primeira série, é aquilo, eu tive contato com esse mundo há muitos anos atrás e deixei quieto, e depois me falaram da NON, eu fui estudar, e aquilo vira um hobby, né? Você começa a ser sugado, na verdade, né? Você começa a ser sugado, você começa a realmente se aprofundar, e você vai vendo que o nosso sistema educacional é uma fraude, né? Que tem, basicamente, eu acho que assim, professor de história, a aula de história devia chamar história convencional e não deveria chamar história, porque assim, é um conteúdo completamente editado. Eles te contam assim o que aconteceu, mas não te contam quem são os atores, por que fizeram isso, e não te falam da realidade do mundo que a gente se encontra. Isso é completamente omitido, né? Então hoje a gente sabe, e agora com a internet a coisa tá saindo do controle, né? Saiu completamente do controle. A coisa tomou uma escalada. Para você ter uma ideia, eu tenho aquele padrinho que eu te falei que gosta muito desse assunto, que me introduziu. Ele criou um grupo para alguns amigos no Telegram, que o Telegram não tem as limitações que tem as outras redes sociais, e a gente está pensando em criar uma comunidade, me chamou, uma comunidade dessas apocalípticas mesmo, para fazer uns bunkers, porque o pessoal está passando perrengue lá no Rio de Janeiro. Uhum. Você sabe, né, o Pitacilgo, eu já saí do Rio. Eu não paguei pra ver, não. Sim. Eu tô não vou falar a cidade, mas eu tô no interior do Rio. Né? Sim, mas a nossa ideia é comprar um terreno numa montanha, num lugar que tenha água, caça, que tenha como fazer uma agricultura rápida e, tipo assim, botar um caseiro lá, fazer uns bunkers, e a hora que... Porque a gente acha o seguinte, que tudo indica que eles fizeram esse lockdown. Até o final do ano vai afrouxar. Mas assim, até eles concluírem o plano deles, vão vir vários lockdowns. E cada um mais sério que o outro. E a esquerda, ela quer sempre... O que ela sempre quis? Ela quer sangue na rua, ela quer cadáver na rua, ela quer o caos, né? E não, tipo assim, você quer ficar... É ordem através do caos, né? É o lema deles. E você vai ficar no campo de batalha, não tem o que fazer. Quando você vê que a guerra como é que chama? A greve dos caminhoneiros já foi um caos, cara. Tinha motoqueiro batendo no outro com capacete, bateção de boca na fila do posto. Você imagina isso com gasolina, água e comida e internet. Você imagina se eles cortarem a internet, você sem saber o que está acontecendo, que é o maior vício da humanidade atualmente, é a internet, né, Knut? Você imagina se eles cortarem a internet e começar a faltar coisa no mercado, todo mundo de máscara na rua. É só você pensar, a vagabundagem já soltaram, isso já aconteceu. O Helder Barbalho no Pará, ele falou em entrevista oficial que ele vai botar preso para organizar fila de ônibus. Quer dizer, se eu falasse... Peraí, muita gente vai achar que é brincadeira. O governador do estado
governador do estado do Pará. O filho daquele outro bandido, né? O filho daquele outro bandido que já foi preso. O cara da Serra Elétrica. Ele vai botar os presos na rua. Você tá confundindo. O da Serra Elétrica é o do Acre. É o do Acre, tá. Mas assim, mas é outro bandido também. O do Pará é o do Ranário. Sim, mas assim, ele vai colocar o bandido na rua pra ter autoridade sobre o cidadão de bem, né? Exatamente. Pra poder multar o cidadão de bem. Isso não é texto, não. Ele soltou um vídeo, ele falando isso no Palácio do Governo. Se eu falasse isso pra você há 2 meses atrás, você ia rir da minha cara. É o limite do autoritarismo. E o Dória falando agora que vai querer controlar o nosso celular para saber onde que a gente tá, né? O nível da invasão. Não, o nível da invasão. O que o Witzel fez de cercar a praia, ele simplesmente avançou nas liberdades individuais. Na verdade, ele avançou até no terreno da Marinha, né? Ele peitou a Marinha brasileira, porque a praia é território da Marinha. Você não pode botar biombo na praia, grade na praia, sem consultar a Marinha. E ele fez isso. Quer dizer, ele passou por cima da Marinha. Pra você ter uma ideia, Knut, quando eu era criança, eu fiz colônia de férias ali no Forte do Leme. Não sei se tu ouviu falar disso, na década de 80. Claro, eu já fui lá várias vezes. Eles botavam esses biombos assim, num pedacinho de nada da praia pra fazer brincadeira com a criança. Tinha velhinho que chegava lá e gritava, botava o dedo na cara, levantava a voz, falava que aquilo era área de marinha, que não ia permitir, que queria fazer a caminhada. E era um pedacinho de nada. Você imagina hoje, passados aí 30 anos, os caras botaram na praia inteira, sem consultar as Forças Armadas, e fizeram, e pronto, acabou. Existe uma quebra de hierarquia no Brasil, atual, Total. Em curso. Hoje os governadores mandam mais que o presidente. Não, o país está descontrolado, né? O juiz de primeira instância fala uma coisa, vem o Supremo revoga, vem o CNJ revoga. Ninguém mais sabe quem manda. Insegurança jurídica total. Ninguém sabe mais o que vai acontecer. O ouro não para de subir. Então, inclusive eu falei pro pessoal comprar ouro. O Pitacico, falei pro pessoal comprar ouro. O pessoal não acreditou, o pessoal continuando comprando ação que vai cair depois, né? Amigos, só compre ação que essa empresa tá recebendo em dólar, tá? Essas ações de empresa brasileira aí, amigo, toma cuidado, né? Mas exatamente, e assim, quando a gente começa a achar, é importante, vamos fazer um pequeno parênteses aqui, que nós temos um conhecimento de economia, e vou explicar uma coisa para as pessoas, como é que se forma o preço médio de um ativo. O preço médio de um ativo é a média aritmética ponderada de milhares e milhares e milhares de operadores no mundo inteiro operando aquele ativo minuto a minuto, no pregão. Então, ou seja, se o ouro está subindo, não é porque eu, Pintacígua, porque o Knut está falando que está perigoso. É uma percepção mundial de risco. Então, as pessoas correm para um ativo de segurança. Agora, o professor, aquele cara o Ricardo Feliz está com uma série de podcasts agora, de vídeos, aliás, chama Checkmate, com um cara agora que eu me esqueci o nome dele, mas ele está há 23 anos trabalhando com inteligência estratégica no mercado financeiro. O currículo do cara é aqueles currículos assim, medalhão. E é impressionante, ele está falando uma coisa que eu já sabia, e dentro da medida do possível eu me preparei também. A Rússia, os Estados Unidos, a China, França, Holanda, Itália, Alemanha estão comprando ouro físico e estocando no território deles já tem 5, 4 anos para cá. E o Brasil, nesses, assim, as reservas de ouro do Brasil são ínfimas, e o Brasil tem muita reserva em dólar. Mas isso que está acontecendo no mundo agora, tudo leva a crer que é um ataque do Deep State para derrubar o dólar. O dólar vai deixar de ser o que é. Moeda global. Moeda global. Porque eles vão novamente, eu não vou entrar aqui na questão numerológica, que faz 49 anos que o Bretton Woods, né? Conferência de Bretton Woods, né? O governo Nixon. Então, tem uma turma aí na internet que faz umas contas de numerologia para dizer que esse ano é o ano por causa disso, daquilo. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas é claro que existe esses globalistas, eles querem derrubar o dólar como divisa. Isso vai quebrar os Estados Unidos, ou seja, a serpente vai passar a ser a China, o novo player mundial maior vai ser a China, e daqui a pouquinho eu vou explicar a importância do Brasil nisso aí, tá? Uhum. E bom,
esse cara, esse professor que fez esses podcasts, esses vídeos aí, como que chama Checkmate, quem quiser assistir, mas... Como é que chama? Luiz Antônio Vale. Isso. O cara é muito bom, ele explica com muita clareza como é que isso está sendo feito. E ele dá uma chance de 40% a 50% para os Estados Unidos ganhar e de 60% a 50% para os globalistas ganharem. Ou seja, está desfavorável para o lado dos Estados Unidos. Então você está tendo um país passando por uma epidemia, um país que está endividado como nunca, os Estados Unidos nunca esteve nesse nível de endividamento. 1 trilhão de déficit por ano. Exatamente, só que os Estados Unidos têm 8 mil toneladas de ouro estocadas, 8 mil e um pouco mais declaradas de toneladas de ouro estocadas, ou seja, tudo leva a crer que o próximo shutdown, eles vão passar a régua nas dívidas do mundo inteiro. Todos os governos vão dizer, não existe mais dívida. Vai ser um calote em cascata. Não, mas assim... global. Não, peraí. Se der calote, amigo, é muito dinheiro que sai de circulação. Entende? Não vai ter mais o dólar, entendeu? Eles vão lançar uma outra moeda global lastreada em ouro. E o Brasil não tem ouro. Ou seja, a gente vai entrar numa recessão igual aquela da década de 80. Vai ser a pior crise, vai fazer a crise da Dilma parecer uma marolinha, entendeu? Tudo leva a crer que tudo tá caminhando para isso. Tudo tá caminhando para isso. E não tem nada que a gente possa fazer. A gente só pode se preparar. Cara, a gente só pode se preparar. Exatamente. Não tem muito que... Então ele fala, o Vale lá, ele fala, olha gente, uma coisa que povos que passaram por guerras já estão acostumados a fazer. E aquele cara do podcast do sobrevivencialismo que você entrevistou, sim, também fala isso. Gente, coisa básica. Vamos pensar como é que vai ser a nossa vida em 3 meses sem água, luz, internet, gasolina e supermercado. Então você tem que... É o mínimo que você tem que fazer para sobreviver é ter um pouco de ouro, algum armamento e comida, água, cloro, uma boa faca, essa tipo de coisa. Remédios. Então, como é que eu tô me preparando? Todo dia, hoje, por exemplo, eu fui trabalhar aqui nas Redondezas, eu dei uma saída rápida, já passo no supermercado, já estoco mais um pouco de coisa. Não estamos no momento de investir em nada, a não ser quem não tem ouro, quiser comprar um pouco de ouro, é bom. O que eu tô falando pra minha esposa? Olha, o investimento agora é mantimento. Farinha, feijão, produtos de limpeza, eu tô comprando tudo, o Knut. Todo dia que eu saio de casa, aproveito que eu gastei gasolina, que eu peguei o carro, gastei gasolina, encho o tanque até a boca, o frentista até fala, mas o tanque tá quase cheio. Eu falei, pois é, mas deixa ele cheio, manter o pneu do carro calibrado e manter a despensa cheia, a geladeira cheia, tudo cheio, tudo porque eles vão... Como estão fazendo no Pará. O Pará tá com fila de peixe. Eu morei no Pará, o Knut, peixe lá nunca faltou. Os caras agora conseguiram criar uma fila do peixe. Quer dizer, aí na fila do peixe você pode se aglomerar. Eles pedem pra você ficar em casa. Dá um motivo, dá um pretexto pra tirar os bandidos da rua, né? Exatamente. Pra colocar o dedo na cara do cidadão de bem. E aí depois obriga o povo a se aglomerar na fila do peixe, né? Exatamente. Não faz sentido nenhum isso aí. Faz todo sentido. Se você vai se aglomerar na fila do peixe, por que você não se aglomera quando você está trabalhando para ajudar o país? Mas é ordem através do caos. É o lema dos globalistas, né? Essa gente vive disso. A população de bem tem que estar com medo e clamar por uma solução. Clamar pelo governo. Clamar pelo governo. Então e a mesma tese do Jason Rosa, o Jailson Rosa tá com a mesma tese. Casando Verbo. Então, do Casando Verbo. Se você olhar um vídeo que eu já conhecia, um vídeo de caça, ele postou lá na comunidade dele do javalis. Não sei se você viu esse vídeo. Você põe um saco de milho no meio da mata, e em cima nas árvores está pendurado um hexágono de aço, e enche de javali ali comendo aquele milho, o hexágono cai e prende os javalis todos, tipo assim, uns 30 javalis de uma vez. Aí ele fala, ele bota aquela musiquinha dele, né, mas tipo assim, é pra você ver, vem aqui que eu vou te dar comida,
Como é que João e Maria, ou Knut, como é que João e Maria entraram na casa da bruxa? A casa da bruxa era feita de quê? De doces? De doces, né? Você tá entendendo como é que as fábulas alertam a gente? Tudo aquilo é real. Tudo é real. Não existe coincidência. Então eles vão... a coisa se repete. É por isso que o professor Olavo fala muito de conhecimento literário, que é mais importante do que conhecimento científico, que é mais importante do que todo tipo de besteira que a gente fica estudando. Conhecimento literário, as histórias se repetem. Eu tô hoje em dia eu vejo muito desenho animado com meu filho, conto história para ele, leio o livrinho e tal. Você vê as fábulas e você fala, caramba, quando eu era criança não me tocava disso. Quer dizer, elas estão alertando pra gente como é o ser humano, como se proteger, o que acontece, o bicho-papão, por que você, criança, não deve andar em floresta à noite. Tudo isso é verdade, mas a gente não dá atenção, acha que é fábula. Agora estamos aí, um mês trancado dentro de casa, tendo que usar máscara, governador prendendo quem vai passear na praia, prendeu a mulher que foi espancada porque estava sentada no banco na praça. A mulher estava sentada no banco, aí chegou o prefeito, né, em pessoa, né? De forma autoritária, foi falar pra coitada sair de lá, né? Aí a mulher falou assim, não te devo nada, você que é meu empregado, né? Aí acabou, ele usou a força do Estado. Não deu uma mulher em defesa. Se eu dissesse isso há 2 meses atrás, eu ia dizer que eu era maluco. Não, isso é fascismo. Isso não é fascismo? Isso é fascismo. A coisa tá completamente... Agora, você viu que hoje foram 400 deputados contra o Bolsonaro e 70 e poucos a favor. Eu ainda fiquei surpreso que ia ter 70. Né? Ou seja, exatamente. Ou seja, eles vão emplacar a narrativa que quiserem e no final vai colar. Agora, nós temos aqui já mudando aqui para o segundo tópico, essa operação americana que está em andamento aí no Golfo da Venezuela, que pode mudar tudo, né? Sim. Só para explicar para o pessoal. O Trump, ele deu uma ordem de uma recompensa pela cabeça do Maduro, né? 15 milhões. 15 milhões. E é esperado que alguém da alta cúpula do governo narcotraficante lá da Venezuela se sinta suscetível a dar um golpe nele. Em função disso, entregar ele para as autoridades americanas nas próximas semanas. Correto? Isso. Correto. Então, mas isso tem repercussões, porque hoje o único motivo pelo qual a Venezuela está, entre aspas, segura é porque existem muitos negócios russos lá na Venezuela, né? Então, sim. Para retirar o Maduro de lá, teria que haver um acordo com a Rússia. Porque a Rússia não vai aceitar perder todo o investimento que eles fizeram lá. Inclusive a Rússia que está fazendo investimento. Não sei dizer. Inclusive a Rússia que está fazendo investimentos no setor petroleiro da Venezuela, que a PDVSA estava quebrada. Mas vamos lá, né, cara? Até onde eu sei, a Rússia, militarmente falando, e desde a década de 70 é assim, ela é um pincher que late alto. Tigre de papel. Eles não conseguem... Porque, vamos lá, os Estados Unidos tá quebrado. Tá com a epidemia tá forte lá? Tá. Agora... O que nós temos de fato? Não vamos conjecturar. O que temos de fato? O fato é, o Trump recrutou 1 milhão de reservistas e socou esse pessoal tudo em porta-aviões. Ou seja, o coronga chino não chegou no porta-avião. Os soldados estão saudáveis, e estão com helicóptero, estão com míssil, estão com bomba atômica, e estão com caças em alto mar. Ou seja, a doença não vai chegar no alto mar agora, de uma hora para outra. Se o pau torar dentro do país, ele tem como contra-atacar por telefone, porque os aviões já estão onde deveriam estar. Então esse é um ponto. Outro ponto ele ganhou no Senado lá, uma briga que ele estava há alguns meses, para, em caso de ataque às Forças Armadas Americanas, soberania do país, alguns detalhes lá, ele tem o direito de aplicar pena de morte num processo sumário. Isso é fato. Isso não é teoria da conspiração. Isso é um fato. Isso já está aprovado lá no Senado. Era um negócio que o Obama parece que tinha bloqueado e o Trump desbloqueou isso. Ou seja, então até esse cara, o professor Vale, ele falou isso nessa série dele, que, olha,
o que está sendo conhecido como os processos selados. O que são processos selados? São processos que estão correndo em segredo de justiça, dessas acusações que ele falou, que o Trump falou num pronunciamento daquele mais enfático dele, que é o que está mais deixando as pessoas apreensivas aí no submundo da internet, que ele falou que a prostituição aumentou na época da internet, de crianças e de mulheres principalmente, e o tráfico de drogas, que tem coisas horríveis que ele viu, que vão vir à tona, que é inacreditável. Isso o Trump falando. Isso aí pode ser um sinal do Pizzagate, né? Não, com certeza. Com certeza é o desenrolar dessa operação, né? Porque toda vez que a polícia faz uma operação grande dessa, como, por exemplo, uma lava-jato da vida, tem a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase. E os Estados Unidos não é igual ao Brasil, né? Eles simplesmente levam para Guantánamo e arrancam a informação do cara. Ou seja, cada 10 que caírem, digamos assim, que tenha um ou dois que não falam nada. Mas os outros vão falar. E cada um que você prende vai entregar pelo menos mais alguns. Mas aí é só gente graúda do globalismo, né? É só gente graúda do globalismo. Então a tese do Vale é que seria... o que aconteceria? Essas pessoas com ativos bloqueados ia dificultar demais qualquer ataque contra os Estados Unidos. E isso eu concordo. Pelo seguinte, ele fala uma coisa que até é difícil para quem nunca investiu no mercado financeiro entender um negócio desse. Mas vamos explicar o Knut aqui para o ouvinte, de maneira resumida, a escala de insignificância do Brasil como player. A Bolsa Brasileira, ela representa 1,26% da Bolsa Mundial. Quer dizer, um país do tamanho do Brasil, vamos repetir, 1,26%, salvo engano, não chega a 2%. É o tamanho da Bolsa Brasileira no mundo. Ou seja, a gente não é nada. Completamente insignificante. É um país periférico. Aí você pega uma gestora tipo a BlackRock, o montante que ela administra de dinheiro é 4, 5, 6 vezes superior ao PIB brasileiro, às reservas internacionais brasileiras. Então você tem, por exemplo, a gestora do Warren Buffett, do George Soros, você tem PINCO, por exemplo. A PINCO é a maior gestora de renda fixa do mundo. Ela é maior do que todos os fundos de investimento do Brasil somados. Eu estou falando de uma gestora internacional. Ela é maior do que todos. Então, você pensa assim, para uma gestora dessa financiar um Viva Rio da vida, aquilo ali na planilha dela é nada. Sabe o que é? É nada. É nada. Para eles influenciarem uma eleição no terceiro mundo, aquilo ali para eles é igual você alugar um escritório em Londres, por exemplo. É mais um valor na planilha. É uma linhazinha naquela planilha de Excel ali, no rodapé. Não custa nada. Para eles darem propina para um governador nosso, para um deputado, é nada. Sabe, aquilo ali para eles não tem menor... Basta ver que aqueles irmãozinhos lá do Penteado Cafona, os caras tinham 9 mil políticos brasileiros na folha de pagamento deles, e não se fala mais nisso. 9 mil políticos, então quer dizer, a coisa tomou uma proporção tão grande, ou seja, que agora é o Deep State contra Bolsonaro e Trump. E eles estão costurando alianças, a gente sabe. Mas ô Pitacilgo, o grande problema é o seguinte: o Bolsonaro, que vai ter gente aqui que fala, não, o Bolsonaro está mais forte que nunca. Amigos, vocês estão em outro mundo. O Bolsonaro está completamente isolado do Congresso e inclusive nos ministérios e governadores, né? E eu sei, porque eu já conversei com algumas pessoas, tem muita gente querendo derrubar o Bolsonaro. Mas eu acho que o pessoal está esperando a eleição nos Estados Unidos. Correto, Pitacilgo? Porque ele sabe que o Trump pode dar cobertura para o Bolsonaro, né? Eu tenho fé, e é um pouco de wishful thinking também, né? Mas eu acredito o seguinte, a prisão do Maduro, acho que vai acontecer esse mês. Ou ele vai aparecer preso ou morto. E aí muda tudo da noite pro dia. Até essa operação ser deflagrada vai mudar tudo. Pitacilgo, o grande problema que eu estava conversando com uma outra pessoa em relação a isso é que você está lutando contra um inimigo que não vai ficar parado, entende? E que tem muito medo de se contra-atacar.
se os Estados Unidos invadem a Venezuela, o dia seguinte a China tá invadindo lá Hong Kong, Taiwan, entendeu? Mas isso já está previsto, a China já vai invadir Hong Kong mesmo, já. Jeito, né? Não tem nem o que fazer. Se você mandar, eu vi um cálculo militar aí que parece que 0,5% das Forças Armadas da China domina Hong Kong, 0,5%, é um negócio absurdamente. Não tem o que fazer, assim, não tem. Hong Kong a Inglaterra já tinha feito aquele tratado que depois de 50 anos entregar, e PPP, e Hong Kong meio que eles estão numa situação que eles não, tipo assim, já foi. Foi em 1997 que foi entrega. Então não tem mais o que fazer. Agora, você pensa só, todo mundo, quando a gente fala naquele, o senador Palpatine, né, todo mundo sabe quem é. Eu não vou, acho que não pode falar o nome dele, né, Knut, o senador Palpatine. Não é bom falar não, né, mas todo mundo sabe quem é o senador Palpatine, o papaizinho da esquerda, que falou que essa crise vai ser ótima para acabar com a família. Isso são palavras dele, não sou eu que estou falando, é ele que falou. Então, você imagina, eu acho que esse cara é um dos principais alvos do Trump. Se esse cara tiver o fundo dele bloqueado, eu acho que não vai ter espaço para os cotistas sacarem, não. Porque se for considerado dinheiro de ilícito, o que os Estados Unidos vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro para ele e vai botar nos cofres da União, como se, tipo assim, estamos pegando de volta. E os cotistas, a gente sabe que são as pessoas top do Deep State. Claro que não é todo mundo que é gente podre, tem gente normal ali, é um fundo de investimento. Mas tem que ter um monte de ator, de político, de financiador, né? Cantores e empresários e são pessoas que estão consentindo com o que esse elemento vem fazendo pelo mundo inteiro há décadas, porque estão ganhando dinheiro. Agora, se for provado, como é o que está colocado naquele acordo com o Senado, que esse dinheiro foi usado para botar os Estados Unidos em risco, aí entra lei antiterrorismo, entra formação de quadrilha, e tipo assim, esse dinheiro bloqueado e um cara desse preso, cara, eu acho assim que vai ter gente que geralmente os Estados Unidos, quando ele entra no jogo, meu amigo, você só tem uma chance, fazer um acordo ou fugir. Então acho que muita gente vai. Você imagina só, se você tem 1 bilhão, você perde 90% dessa fortuna e tem um mandado de prisão em aberto, você vai brigar na justiça, preso, botando advogado, ou você vai tentar fugir para um país que não tem acordo de extradição e viver o resto da vida de boa com o que sobrou? Eu iria para a opção B. Não sei você, o que você faria numa situação dessa? Depende de qual a chance que eu tenho de fuga, né? Mas digamos que você tá numa mansão em Andorra, ou na Suíça, aí sim. Ou em Luxemburgo. Mas se eu tô dentro dos Estados Unidos e eu não vou ter como sair, né? Como é o caso de muita gente aí. Exatamente. Então, mas será que eles estão já tentando sair fora? Porque assim, você imagina o cara que sabe que tá devendo, ele sabe dessa situação que a gente está conversando aqui, ele tem muito mais informação que a gente, e de repente, a gente não sabe, mas de repente os ativos já estão até bloqueados, o cara está tentando sacar dinheiro e não está conseguindo. Imagina. Só que claro que essas pessoas também têm ouro físico, têm dinheiro em outros bancos, têm apartamentos, têm indústrias, mas assim, se você pega o grosso do dinheiro do cara que está no fundo de investimento, o cara entra em desespero. Então, se ele estiver devendo muito, e essa é a questão polícia e bandido, né? Quando o bandido é preso, ele nunca sabe o que a polícia tem e ele nunca sabe o que vai dar. Ele sempre tenta fugir, e quem estudou muito esse assunto é o John von Neumann. Eu não sei se você estudou a teoria dos jogos daquele matemático, Sim, John von Neumann. John Nash. O John Nash, obrigado, me corrigiu. O John Nash, ele fala do dilema do prisioneiro, por exemplo, que é o que gerou a teoria dos jogos, né? A teoria do jogo diz o seguinte, o dilema do prisioneiro. Isso eu vi muito na minha vida. 5 assaltantes são presos, 4 são cascudo e 1 é Zé Cuzeba. 1 é a primeira viagem. Você separa todos.
e você dá porrada em todos. Se ninguém abrir a boca, só que você não sabe se o outro está te denunciando ou não. É isso que os Estados Unidos fazem em Guantánamo. Ele espanca todo mundo para ver quem vomita. Mas se ninguém vomitar, tipo assim, a chance deles ganharem é muito maior. Só que você não sabe se o cara tá ou não vomitando. O cara chega pra você, o interrogador, fala: ó, teu amigo já te dedurou, é melhor você fazer um acordo. Mas como é que você vai saber? Então geralmente o mais ecuseba de todos, o mais cabaço de todos, ele não aguenta. Não aguenta a pressão, vomita tudo. E quando ele vomita tudo, ele entrega os outros 4 e faz acordo. Mas ele também não sabe se um daqueles outros 4 do assalto, se algum daqueles fez acordo para entregar. Você vê muito bem isso naquela série Sons of Anarchy. Sim, não sei se você acompanhou, dos motoqueiros, que o cara prende eles e só que eles são tudo cascudo e ninguém fala nada. Mas eu imagino que esteja uma situação dessa acontecendo. Se aquele ator lá, o Forrest Gump, se realmente ele tiver de tornozeleira, que estão dizendo que ele está de tornozeleira, que a Oprah está de tornozeleira, que estão dizendo que aquela outra DeGeneres lá está de tornozeleira, tem fotos inclusive disso. Então é uma situação que você imagina essa operação vindo, prendendo assim 1000 pessoas, vamos botar um valor por baixo, não vou nem dizer 1000 pessoas, bota aí 100 pessoas, entre as 100 pessoas mais influentes dos Estados Unidos e do mundo, você prender 100 pessoas hoje. E não estamos falando de milionários, não, estamos falando de bilionários. Essa apresentadora aí, aquela afro-americana, por exemplo, que a gente sabe aí, através daquela Fortune, que o dinheiro dela já ultrapassou 1 bilhão. Sim. Ela é a afro-americana mais rica de todos os tempos. É um negócio... Você imagina você tirando essa player da jogada, como é que vai ficar a imagem do Trump? Porque ela, por exemplo, é uma voz muito forte para os democratas. Mas você imagina aquela dona de casa que não sabe desses assuntos que a gente está conversando, um belo dia ela ligar o rádio, TV e ver a ídola dela de 20, 30 anos de televisão presa por essas acusações. Você imagina o choque que isso vai ter para o mundo. E tem aquela outra cantora canadense também, que estão dizendo que tá até o pescoço. Sabe quem é aquela cantora canadense? Sim. Da musiquinha do navio? Então, estão dizendo que ela tá até o talo. Então, se é aquela tese de que o Epstein tá vivo e dedando todo mundo, que eu acredito nisso... Parece mais provável, né? É o mais provável, né? Ele tá vivo e tá dedando geral, tá no programa de proteção a testemunhas e vai passar o resto da vida num hotel secreto aí, com piscina, com comida normal, só que não vai pra cadeira elétrica. Mas aí vai dedar geral. E devem estar trabalhando ele lá em Guantánamo, porque aquele desaparecimento dele ali, pelo amor de Deus, aquilo ali parece aquele do Herzog na ditadura brasileira. Ficou um negócio completamente cheio de ponta solta, né? Então eu acho que a única chance nossa, como brasileiro hoje, é o sucesso dessa operação. Sim. Não sei se você eu não vejo outra saída. Você já viu um filme com Van Damme chamado A Colônia? Cara, eu acho que eu vi quando saiu há muitos anos atrás e não revi, não. Esse filme tem uma sacada interessante, né? As pessoas que elas sabem muito, a partir de determinado momento, o governo é obrigado a pagar elas. Só que ele não pode matar. Então o que ele faz? Ele leva as pessoas para uma colônia, para elas passarem o final da vida delas, né? Entende? Seria mais ou menos o que teria acontecido com Epstein, né? Isso. Faz todo sentido. Ou enfia uma acusação qualquer, que tem umas coisas muito estranhas nos Estados Unidos, né? Tem um cara lá que, até onde eu chequei, é verdade, que o filho dele escreveu um livro, está vivo, é ativista. O governo ele provou que várias fraudes financeiras do governo americano, e o governo socou ele na cadeia com base em lei de segurança nacional e pronto, acabou. E meteu ele em prisão perpétua. Só que assim, o americano é um negócio engraçado, ele não impede o filho do cara de fazer palestra pelos Estados Unidos denunciando e sendo ativista, mas eles sustentam a acusação deles. A acusação é essa, pronto, acabou.
seria parecido mais ou menos com o caso do Snowden. Assim, tem quem defenda e tem quem diga que ele é um criminoso de guerra. Mas o fato é, os Estados Unidos sustenta aquelas acusações e está tentando prender ele, e a CIA fica rodando o mundo inteiro aí atrás desse cara tentando pegar. Um dia vai pegar, a não ser que ele fique enfurnado lá na Rússia sem sair de lá. Mesmo assim, lá é possível que a CIA pegue ele, né? Porque é um cara que virou questão de honra pro Serviço Secreto Americano prender, né? Ele divulgou informação muito sigilosa contra o país, né? Contra o país, exatamente. Então, nessas horas, se o fato que dos Estados Unidos está ou não quebrando o sigilo do cidadão, isso fica em segundo plano, né? Agora, eu realmente tô apreensivo com essa série Checkmate, porque você pega pessoas aí com uma reputação muito grande no Brasil, né? Pessoas assim, expertise nas suas respectivas áreas, todos dois são doutores e a coisa, eles já estão, o mercado financeiro já está considerando tudo isso que a gente está conversando nas análises de ativo, de futuro da bolsa, de cenário, de probabilidade, e então a internet, eu acho que assim, ela está divulgando menos ainda do que os próprios os grandes do mercado financeiro estão sabendo, porque você pega até mesmo uma gestora grande no Brasil hoje, elas têm escritório em Nova York, em Londres, algumas têm escritório em Taiwan, e com gestores brasileiros trabalhando nesses escritórios, e eles estão se telefonando o dia inteiro, porque é o dinheiro dos clientes, dos cotistas que está em jogo. Então eles têm que eles estão acompanhando isso que a gente está conversando, mas eles têm muito mais informação do que a gente. Assim como o médico tem grupinho de WhatsApp para falar do coronavírus, eles têm um grupinho de WhatsApp deles lá para conversar sobre tudo isso que a gente está conversando, para precificar ativo, reprecificar ativo. Sim, Pintacilgo. Isso é feito o tempo inteiro. Sim, Pintacilgo. Não sei se você corrobora dessa tese de que já ia ter crise de qualquer jeito. Já tinha bolha na bolsa, já ia ter reajuste esse ano. Só que, inclusive, tem gente que acha que depois que terminar esse lockdown, aí que a gente vai sentir o efeito mesmo da crise, né? Inclusive, tem um economista que eu vi outro dia, ele falou que vai demorar 2 anos, outro falou que vai demorar 4 anos para a gente chegar ao ponto da economia que a gente tinha hoje, né? Antes de começar essa crise. Mas assim, esse é o pior cenário, mas eu tento ser otimista, porque você vê o que o próprio Trump falou a respeito disso, né? O Trump falou que os Estados Unidos vai sair dessa crise mais rápido do que as pessoas imaginam. Ou seja, se a operação for um sucesso, e eu rezo todo dia para que seja um sucesso, e ele pegar esses ativos, botar essa galera na cadeia, cara, vai ser um golpe mortal no Deep State. A seita babilônica, a pirâmide babilônica vai desabar. E vai ser um pega pra capar. Você imagina metade aí de Hollywood indo pra cadeia. Você imagina isso. Você imagina aqueles prédios, aqueles estúdios, tudo indo a leilão. O tanto que vai se arrecadar. Você imagina esses cantores aí com patrimônio na casa de 500 milhões, 1 bilhão. Você imagina essa gente indo pra cadeia, esses ativos voltando para os cofres, e a confiança que isso vai gerar, a comoção nacional que isso vai gerar. Vai ser um novo pós-guerra. As pessoas vai começar, possivelmente vai se criar até um novo igual tem como é que chama aquele, o Thanksgiving, eu esqueci como é que é Thanksgiving, Ação de Graças. Pode se criar um novo feriado depois disso aí. Que as pessoas vão querer dar emprego, as pessoas vão querer reinvestir, as indústrias já vão ser obrigadas a sair da China e voltar para os Estados Unidos. Isso vai acontecer de qualquer jeito, né? Isso vai acontecer a não ser que o Deep State ganhe. O que acontece se o Deep State ganhar? Qual é esse cenário? Explica esse cenário pra gente. Olha, esse cenário eu não gosto nem de explicar, cara, mas aí vai ser coisa orwelliana mesmo. Orwelliano, porque, pra quem não sabe, né, a gente tá aqui no lockdown, mas as prefeituras estão instalando câmeras à torta direito, porque instalador de câmera não pega a doença, né? Sim, estão instalando câmera à torta por causa do 5G, né? Exatamente, mas já tem gente na Inglaterra queimando torre de 5G.
Esse negócio de 5G, cara, é a facada final na humanidade. É a facada final na humanidade. Porque aí... As pessoas não sabem o que é 5G. 5G é uma tecnologia vinda da China, né? Que ela tende a integrar-se como se fosse a nova geração de contato do ser humano com a tecnologia, né? Só para você ter uma ideia, assim, do ponto de vista exemplificativo, né? Você chegaria pro meio da rua e falar assim, água, e apareceria alguém perto de você com água e já seria debitado essa água da sua carteira virtual, entende? É um negócio completamente inútil. Você consegue entender como isso mudaria completamente a dinâmica do comércio, da vida humana, entendeu? Você chegar e como isso mexeria com os negócios, com as relações interpessoais, né? Não, e seria uma rede mundial de espionagem estatal, né? Também. Inclusive, porque, vamos lá, não aceitou o 5G por causa disso, porque eles não têm como... Existe uma abertura clara que a China está falando, olha, se eu colocar, eu vou conseguir espionar vocês. E eles deixam sim, claramente na cara do governo americano. Sim, a Huawei está impedida de negociar nos Estados Unidos. É interessante que esse ponto, que o ouvinte entenda o seguinte, os Estados Unidos são 350 milhões de pessoas e é o único país do mundo que tem uma tradição de bola no saco, de liberdade a toda prova. Não existe povo mais livre no mundo do que os Estados Unidos. E o Trump e o povo americano é um pé no saco pro globalista. O cristão é a última resistência contra o globalismo. Por quê? Esses metacapitalistas, eles não querem nenhum tipo de influência. Eles não querem nenhum tipo de barreira moral. Eles estão deixando isso cada dia mais claro. Eles estão falando agora abertamente. Eles querem levar o capital deles para onde eles quiserem, fazer o que eles quiserem, abolir a família. E você pensa só, você fala mal do chinês lá, no teu celular, sobre uma tecnologia 5G no seu país, ele sabe por triangulação onde você está, pelo teu celular, e ele pode muito bem mandar um drone te explodir, com 100% de precisão. Não, e a gente vai falar que a gente tá brincando, né? Mas olha só, ontem eu tava conversando com o meu colega aqui, e eu falei assim, caramba, preciso de um fone JBL, né? Eu entrei no computador, o que eu vejo? Só anúncio de fone JBL. Caramba, mas tava sem 4G, tava sem Wi-Fi, né? Hoje, enquanto a gente fala, os nossos computadores, até a Samsung a gente já descobriu, as televisões da Samsung escutam o que a gente fala, né? Sim. E eles conseguem, inclusive quando você... Isso devia ser criminalizado, né? Sim. Inclusive quando você pega o seu computador, você vai fazer esse teste, tá? O seu celular e você sai correndo, vai andar de carro, né? Desligado, né? E quando você liga, a primeira coisa que ele faz, sabe o quê? É mandar lá pro site VPN qual foi a sua localização. Entende? Sim. Aqueles PMs lá que foram presos, que mataram a Patrícia Tioli, até onde eu sei, o celular entregou e eles estavam com os celulares próprios, mas desligados dentro do carro. Eles acharam que desligado não dava nada e se lascaram. Inclusive, segundo a Débora G. Barbosa, aquela menina, a youtuber, ela fala que se você tirar a bateria, mesmo assim, ele funciona. Não, exatamente. Porque a primeira coisa que ele vai fazer quando ligar vai ser mandar a sua disposição lá pro satélite. Pode ser coincidência ou não, mas ontem eu tava ouvindo o podcast lá, aqui foi muito engraçado, cara, aquele do vocabulário. Foi engraçado demais enfim, ri demais ontem à noite com aquele podcast. Mas vocês falaram daquela Trumpzinha, né? Delicinha lá, né, tal. Aí eu fui pesquisar, né? Óbvio, nunca tinha ouvido falar, fui pesquisar. No dia seguinte eu abri minha rede social, tava lá na timeline. Ou seja, é tudo conectado. É tudo interligado, entendeu? Então, só que assim, cara, vamos lá, né? Cara, os Estados Unidos a gente... Você imagina o trauma que seria pro brasileiro você sair da égide de influência americana e de repente isso aqui já está avançadamente uma colônia chinesa.
Você imagina vir alguém aí te processar, arrancar teu dinheiro, e que tudo isso, não, o que não tipo assim, vai ter gente que fala assim, colônia chinesa, o Brasil, como assim? Colônia é coisa de 1000 anos atrás. Amigo, quando a gente está falando, os governadores dos estados, eles não estão se reportando mais ao presidente da república. Eles estão ligando para o embaixador e os ministros chineses, sabe por quê? São os... Ele está praticamente governando, né? O embaixador chinês em São Paulo está praticamente governando o país. Porque eles estão pedindo porque a China, o Brasil não tem mais indústria, né? Então quem tem os artigos hospitalares, as máscaras e todos a parafernália, né? Isso é a China, né? Então eles estão fazendo assim, linhas de crédito, amigos, entendeu? Não, amigos, a gente quer 1 bilhão aí de material e a gente vai pagando, entendeu? E a China, não, pode, tudo bem, pode, a gente vai ter tudo pra vocês, amigos. Pode continuar aqui mamando, né? Exatamente. Aí, só que depois eles vão cobrar, né? Exatamente. É a escravidão por dívida que eles estão fazendo no mundo inteiro. Agora, você imagina o seguinte, Knut, a gente tem aquela Amazônia completamente despovoada. Cara, a partir do momento que o chinês botar uma fábrica ali, uma fazenda, fizer uma cidade, no dia seguinte eles entram com um navio, com 1 milhão de pessoas, e depois ninguém tira mais. Que é o que eles fizeram na África, é o que eles fizeram em São Francisco, e é o que eles fizeram em vários lugares do mundo. Você imagina uma desculpa qualquer, vamos montar um porto na cidade tal, uma fábrica de celulose, e aí vem um navio chinês com 1 milhão de pessoas. Depois vão começar a ter filho, vão botar pastelaria, lavanderia, canil de cachorro para comer, e daqui a pouco não sai mais. E eles reproduzem igual gafanhoto. Sim, eu não sei se você sabe, ô Pitacilgo, esse já é o plano que já estava em curso antes desde que estavam fazendo na África, né? Sim, a China, ela tem um superávit de homens em relação a mulheres, né? Então, por eles é política de Estado soltar esses homens, né? Sim, e você sabe que o beta africano tá se lascando por isso, né? Sim, em Uganda as mulheres já não estão mais querendo, as mulheres de elite, né? Já não estão querendo mais casar com homens ugandenses, estão querendo só casar com chineses, né? Exatamente, tem dinheiro, tem tudo, né? E vão ser os novos cornos, né? Os chineses, né, também, né? Isso é óbvio, né? Isso é óbvio, né? Sim, mas então, o problema é que isso que eles estavam fazendo, a tendência é que já tem 1 milhão de pessoas na África, enquanto a gente está falando, né? Eles querem 1 milhão de pessoas em cada país da África daqui a 50 anos, entendeu? Exatamente. Agora, uma sugestão de estudo que eu faço para quem quiser se aprofundar no tema, tem esses autores que a gente está citando aqui, mas eu vou repetir a frase do Alan, né? Examine tudo e retenha o que é bom. Cada um tem a sua linha de análise, né? E não podia ser diferente, né? O professor Vale lá tem a dele, mais voltada para o mercado financeiro. O Olavo tem a linha mais de conspiração comunista, mas ele não fica falando o que veio antes do comunismo, quem que manda no comunismo. Ele fala do Deep State e na minha opinião, vamos lá, eu acho que o Casão do Verbo, ele, no entendimento dessa questão, eu acho que ele está mais à frente até do que o Olavo. Eu acho que ele Só que assim, então é importante, eu conjugo tudo isso com o que eu vejo no Deep State dentro do território brasileiro. E aí eu vou dizer para vocês uma fonte maravilhosa de informação que eu descobri. Vocês entrem no YouTube, assistam vídeos sobre as lojinhas, né, aquele pessoalzinho do G que a gente fala aqui. Entrem nos vídeos e vão nos comentários das pessoas. E comecem a ler os comentários, as pessoas dizendo, na minha repartição é assim, 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 na minha cidade é assim, 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 assado. Que aí você está vendo as pessoas comuns, o afegão médio, como é que ele sente a influência da lojinha na cidade dele, no dia a dia dele. Aí, isso que eu tenho feito ultimamente, eu entro num vídeo, eu não presto muita atenção, porque tem muita gente falando muita besteira na internet. Então, você começa a entender como é que esses babilônicos estão agindo aqui no Deep State brasileiro, desde 1889. Sim. Vamos falar um pouquinho, porque tem gente que acha que a nossa história, né, aconteceu do nada, né, que não existiam agentes, né, entrou alguém. Não, amigos, existe um grupo no poder, né,
Exatamente. Que se eterniza no poder, né? Se eterniza no poder. Mudam as pessoas, mas os objetivos permanecem, entende? Inclusive, é impressionante, mas teve gente que viu a segunda temporada do Mecanismo. No final da segunda temporada, a última cena são aquelas 3 pirâmides de cartas, e mesmo assim as pessoas não entendem. Não engoliram. É impressionante como é que as pessoas não entendem. Você vê o partido, qual que é o maior partido do Brasil, ele mudou até de nome agora para ficar descarado. E uma coisa que eu me apercebi esses dias também, que aquela letra G, todos os órgãos brasileiros, quando eles põem na porta de algum setor estratégico, é sempre assim, geral. E eu como é que eu descobri isso? Esses comentários de vídeo. Uma pessoa botou aqui em Brasília, é assim, almoxarifado geral. Aí o G identifica essa sociedade. Então você sabe que ali tem viagem, ali tem verba de gabinete, ali é o melhor lugar para trabalhar, só que você não consegue entrar para trabalhar ali. É só a patotinha, só vai por indicação. E estão se eternizando no poder. E quer dizer, como eles se comunicam por simbologia, tá tudo na cara. É tudo na cara. Só que se você não conhece a linguagem dos sinais, você tá perdido. Sim. É igual Peter Silva, você... Sim. É bom frisar, né, que isso não nasceu ontem, né? Se a gente voltar lá para trás, se você for pegar lá, Revolução Francesa, já tinha o dedo deles, né? Já. Eles estavam por trás, né? Sim. Quando você vai para lá, a Revolução Americana, então é escancarado os símbolos da Revolução Americana. Sim. Você já viu como é que são os pentagramas que existem em Washington? Eu não conheço Washington, não, mas a cidade é 100% simbólica, né? Como Brasília também, né? Sim. Brasília... O golpe da República de 1979, a gente sabe que também foi fruto de uma conspiração desse grupo, né? Sim. E assim, é tão verdade que eles não é ensinado na escola, né? Porque teve o golpe e pronto. Mas não diz quem que fez, porque para onde foram essas pessoas, deram o golpe e depois foram para casa, ficaram quietinhas não, estão lá até hoje. Só pra você ter ideia, uma das famílias que ajudou a derrubar o Dom Pedro II, né? Lá no golpe lá dessa organização, né? Hoje, enquanto ele tá falando, o descendente dessa família é governador de Goiás. O descendente direto, entende? São as mesmas pessoas, né? São os mesmos sobrenomes. O brasileiro, ele parece que ele não se deu conta. É o seguinte, a monarquia nunca acabou, tá? Importante que o ouvinte entenda isso. A monarquia não acabou no Brasil. Nós vivemos numa monarquia ainda. Só que agora é um parlamentarismo oculto. É um deep state oculto, babilônico. Vou falar babilônico porque a origem é a Babilônia. Mas assim, o ex-presidente, eu descobri esses dias aí, a gente teve um ex-presidente aí, no período da redemocratização, que o bisavô dele, ou avô, acho que é avô, era general, família dele toda de generais, e ele falou assim, manda dizer pro Dom Pedro que se ele tentar voltar pro Brasil, que eu dou um tiro na cara dele, e mata a família dele toda. E você só consegue descobrir essa informação em rodapé de internet. Isso deveria ser ensinado no colégio. E participou da Revolução Tenentista também. Quer dizer, o cara participa da Revolução Tenentista e consegue virar general? E aí dizem que o insubordinado é o Bolsonaro, que fez greve? Peraí, mas o cara expulsou o imperador do país e disse que se ele voltasse que ia dar um tiro na cara dele. E o insubordinado é o Bolsonaro? Olha só, o nível de ignorância que nós temos quanto à própria história da nossa própria história. Então, eu indico para as pessoas, entrem no Brasil Paralelo. É uma excelente fonte para você começar a entender o outro lado, aquilo que o teu professor de história não te contou. Porque eu entendo
eu não sei, tudo isso que a gente está falando aqui, pode ser que a gente saia disso, ou pode ser que eles revidem e vire uma ditadura de vez. Mas assim, como é que tem sido o modo de ação deles através dos séculos? É fingir que eles não existem. Eles escravizam a gente através de sugestões, enganação. A melhor Matrix, né, é aquela que você não percebe que ela existe. Exatamente. Tem um historiador, não lembro agora o nome dele, que ele falou assim: a escravidão não foi abolida, ela foi expandida para todas as cores. É mais ou menos, eu não sei se eu falei contigo desse tema da Igreja Católica, que quando Constantino assumiu quando ele assumiu a Igreja Católica como religião oficial do Império Romano. Não, Constantino não fez isso. O Edito de Milão foi aquele que descriminalizou a fé cristã. Foi outro imperador anos depois que oficializou a fé cristã, mas não foi Constantino, não. Eu acho que foi Constantino, hein? Então vou procurar aqui. Mas enfim, o que ele pensou? Olha, a gente vai ter que... Não tem como concorrer com o cristianismo, essa fé chegou para ficar, então vamos encabeçar. Eles se infiltraram dentro do cristianismo e descobriram assim, não, vamos dar um jeito de virar isso a nosso favor. E estão escondidos dentro da Igreja Católica até hoje. E se você for pesquisar também, eu estou tentando aprofundar nesse assunto, da Tartária. Você já viu, amigos, a simbologia é porque é feio falar isso de uma pessoa que já morreu, né? Do funeral do Papa Dom Pedro II? Papa ou Imperador? Não, do Papa. Do Papa João Paulo II. Olha só, tô perdido. Cara, muita coisa esquisita, amigo. Eu vou pesquisar, nunca tinha pesquisado, não. Muita coisa esquisita, tá? Não tô falando nada, não. Tô falando que tem muita coisa esquisita ali, né? De ponto de vista de simbologia. Ou seja, existe algum nível de infiltração em todas as religiões, né? Todas. E se você parar pra pensar um fato curioso, é que qual é a religião oficial do Exército Brasileiro? É católico? Sim. Existe o cargo de padre no Exército Brasileiro, né? O capelão? Não, padre. Uhum. Existe padre militar. E por que eles não falam contra o sistema? Nada disso que a gente está conversando, eles não tocam nesse assunto, não existe, simplesmente. O que eu vejo quando o padre resolve fazer um discurso? Em geral, 90% quando é político vai falar a favor do Lula. Vamos ser bem claros aqui, né? Eu acho que assim, se não fosse os evangélicos hoje, a situação ia estar muito pior, porque esses assuntos que a gente está discutindo, para o católico, praticamente isso é como se não existisse. Cara, que isso? Você tá maluco? Tal. O evangélico, eu tenho estudado também através de um amigo meu, inclusive a gente vai fazer uma reunião sexta-feira, ele já tem o bunker dele também, ele é adventista do sétimo dia. Uhum. E ele me passa muito material daquele cara. Tem um pastor, ele veio até no Brasil. O último vídeo dele tem tradução simultânea. É o Helfner. Deixa eu procurar aqui. Você conhece o Helfner? Talvez ele parece até o Moreira Franco, assim. Ele é cabelo totalmente branco, óculos, assim. Helfner com H. Então, ele assim, é uma outra grande fonte de informação que eu sugiro para quem quiser se aprofundar. Vou ver aqui se eu acho que o colega me mandou esse link. Só que ele também faz uma análise incompleta. Por que ele faz uma análise incompleta? O adventista do sétimo dia, parece que a maior parte do tempo dele, ele para Bruce Telfer. Bruce Telfer. Depois, ele tem muito vídeo. Ele fala tudo certinho. Mas ele põe tudo na conta da Igreja Católica. Exato, esse é o grande problema da igreja
adventista é achar que a marca da besta é a Igreja Católica, o anticristo é o Papa, entendeu? É muito infantil, né? As Sete Colinas, né? A cidade das Sete Colinas é Roma. Eu acho o seguinte, vamos pensar da seguinte maneira. O Casão do Verbo, ele sempre joga no vídeo dele aquela foto de uma mesa com o globo terrestre, todo mundo de preto, né, com a cara tampada, discutindo o que vão fazer, né? Então vamos lá, vamos imaginar quem são essas pessoas. É aquilo que você sempre fala aqui no poder de barganha, né? Uhum. E eu tenho um colega aposentado que ele diz isso muito, Deus cria, o diabo separa e eles por si só se juntam. E outra frase que ele dizia é o seguinte: cachorro cheira bunda de cachorro, não cheira bunda de gato. O que ele quer dizer com isso? Cara, você sabe que a posição do Papa é uma posição importantíssima, né? É uma posição a ser conquistada. Então você vai infiltrar pessoas lá dentro à torta e direito. Teve uma só agente da KGB, que depois ela... o Olavo de Carvalho disse que depois que ela estava para morrer, ela se aposentou, foi morar nos Estados Unidos, com uma grande maioria deles, e escreveu um livro falando que só ela botou 1000 seminaristas gays dentro da Igreja Católica. Não, eu ia falar isso. Existe hoje, e até o Papa fala abertamente, lobby gay no Vaticano, dos bispos. Sim, exatamente. É um negócio... Então, todas essas causas grandes, como por exemplo as cruzadas, vai ter gente que vai pelo dinheiro, vai ter gente que vai para fazer acordo. Você pega, por exemplo, os políticos, esses fundos de investimento, gestores que a gente mencionou aqui, empresários, o que eles fazem a vida inteira? Até em micro escala, eles doam dinheiro para os dois lados. Na Segunda Guerra isso está bem documentado, na Primeira Guerra isso está bem documentado. Os bancos emprestaram dinheiro para os dois lados. Ele queria os dois lados endividados. É claro, se você fabrica pólvora, munição, revólver, você vai vender para os dois. Aquele filme Senhor da Guerra, que é baseado em fatos verídicos, deixa isso bem claro. Cage. Exatamente, excelente filme. Ele falou: meu amigo, eu tô vendo. Não, você não é meu amigo, não. Eu vendo pra você, vendo pra ele, vendo pra quem comprar. Então, é natural que a coisa... É muito mais fácil você se juntar pra fazer o mal do que pra fazer o bem. Um cara igual o Bolsonaro, igual o Trump, vai surgir de quando em quando que vai surgir um cara desse. 100 anos. Agora, uns porcaria, igual esses que a gente tá vendo aí na nossa política, em cada esquina tem um desse do Brasil. Aí eles se aglomeram nessas lojinhas, adquirem esse conhecimento oculto e ficam fudendo a nossa vida, parasitando a nossa vida. É só você conhecer um cara desses, você vai ver como esses caras são baixo nível, no dia a dia, como são pessoas baixas, sem criatividade. Tudo que eles têm na vida é por conta daquilo ali. Eu residi numa cidade há tempo atrás, 2 colegas meus, quando trocou a prefeitura, entrou um cara do Partido Verde. Cara, quando foi na primeira semana de janeiro, as 2 esposas desses 2 colegas foram demitidas da prefeitura. Por quê? Porque estavam lá devido a esses contatos desse tipo de pessoa. Aí entrou o Partido Verde lá, que eu não sei, que não tinha contato. Primeira coisa que fez: quem é você? Como é que você chegou aqui? Tem concurso? Não tem, tchau. Tchau, acabou. Quer dizer, aí a pessoa tem que ficar 4 anos esperando voltar ao grupinho dela para pegar esse emprego de volta. Agora, aí você acha que ele não vai apoiar? É claro que ele vai apoiar um negócio desse. Por quê? Porque tá botando dinheiro dentro da casa dele. Agora, você imagina isso em escala global. Eles se ajudam, entendeu? Eles estão organizados, eles estão articulados. Então, eu não sei, assim, hoje é triste o que eu vou dizer, mas hoje eu vejo que essa lojinha que a gente está falando é um braço, e a Igreja Católica é um outro braço do mesmo corpo. Tanto que não se atacam, é uma briguinha, parece a estratégia das tesouras do PT com o PSDB, muito parecido, cada dia mais tanto que eu estudei em colégio católico a vida inteira, e tudo isso, hoje eu tenho uma grande revolta, porque isso deveria... É omitido. Por que é omitido? Por que é omitido? A quem interessa?
A quem interessa? Porque oficialmente eles dizem que são contras. São contra. Se você se filia a uma lojinha, você é automaticamente excomungado da igreja. O Olavo de Carvalho fala muito isso, que a igreja é contra, é um dos erros dele. Mas eu tento acreditar, diferentemente da sua posição, eu tento acreditar, o Knut, que ele não fala isso até pra não comprar briga com mais essa coisa, entendeu? Porque eu acho que podem passar ele se ele ficar falando isso, entendeu? Então, eu acho que ou pra ele... Eu não acho que a posição dele... Não é possível que ele não se toca disso. Não, assim. É óbvio que quem lê o que ele lê, uma hora vai chegar. O culpado é esse aqui. Né? Mas aí o que adianta também? Você ficar falando e... As coisas que ele fala nunca ninguém ouve mesmo. E ele tentava falar pro exército brasileiro, só um general ouviu ele, em vida. Escreveu 2 livros e morreu amargurado que ninguém deu atenção. Não é que ninguém deu atenção, né, o Knut? Os caras sabem muito bem. Os caras que sabem. Talvez esse foi o único que não sabia, por isso escreveu o livro. Exatamente. Aí você tocou no ponto-chave. O único que não sabia achou aquilo um absurdo, escreveu o livro, e os outros ficaram dando risada dele, porque... Então, eu vejo, assim, muitos influencers, assim, produtores de conteúdo, autores, gente importante até, insistindo nessa tecla de que o governo é burro, porque não sei quem é burro, não sei quem não sabe disso, como é que eles não podem saber? Não, cara, olha só, isso é um script. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eles enfraqueceram o país, enfraqueceram a família, eles transformaram a mulher brasileira, que era conservadora, numa vagabunda. A população está cada vez... O Olavo falou, eu vi um vídeo dele, tem 2, 3 dias aí, ele falando que aquele Rui Falcão entrou num tiroteio com 10 pessoas, quando era jovem, e que o outro lá pulou o muro, a polícia tinha acabado de fechar um DCL, pulou o muro e roubou um fichário lá, que tinha o nome de todo mundo do Partido Comunista, que hoje em dia ninguém tem coragem de fazer isso. Você pode ver, o Knut, o jovem de hoje em dia na Alemanha, tem 200 vídeos aí na internet, apanhando na cara de islâmico. O francês a mesma coisa. Você pega um europeu hoje em dia completamente feminilizado. Eu acho que isso entrou um pouco de TV, de politicamente correto. E eu acho que também coisa da água, né? O negócio da água, né? A água. Porque a população você já viu completamente acomodada. Você viu aquela teoria do Alex Jones? Que a água, que as rãs não estão mais procriando, as rãs homossexuais? Que seria isso que está acontecendo com a gente? Isso explicaria por que esse boom de transexuais, homossexuais nessa geração? Sim. Não, na verdade existe o que existe. Eu já pesquisei o assunto. Eles estão chamando hoje em dia de ambiente estrogenizante. O que é isso? São estrógenos que tem na soja. Então no Hades tem no copo de plástico. Hoje em dia tem a questão do BPA free, mas a gente sabe que não é uma coisa, enfim, você não deve esquentar nada, botar nada quente no líquido em plástico, mas ninguém te diz por quê. Você quer ver outra coisa? Você entrar no carro, o carro ficou no sol, você entrar, não abrir o vidro e ficar respirando aquele ar. Pô, o carro é todo feito de petróleo. Quando ele fica no sol, aquele petróleo ele sublima e fica ali naquele ar viciado que está dentro do carro. Quando você entra num carro quente, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir o vidro e sair com ele, para você não respirar aquele gás que está dentro do carro. E também eletrônicos, tudo isso vai destruindo suas células de testosterona, são vazadouros de testosterona. E mais a programação preditiva da televisão, da mídia. Então você tem uma quantidade de homossexuais hoje no mundo sem precedentes. Isso é um negócio... Fora a doutrinação, né? Fora a doutrinação, exatamente. O ser humano ele é um imitador. E ao mesmo Os animais eles aprendem por imitação. E ao mesmo tempo que o homem é feminizado, a mulher é masculinizada, né? É masculinizada, exatamente. Eles estão subvertendo a obra do Criador. Agora, você acha que... Eu não vejo nenhum governo do mundo proibir o canudinho de plástico e não proibir o copo de plástico no café. Cara, assim, você acha que ele não sabe disso? É claro que ele sabe disso. Você acha que aquele prefeito de São Paulo que proibiu o canudinho de plástico e não proibiu o copo de plástico para cafezinho, você acha que ele não sabe disso? É óbvio que ele sabe disso. Eles planejam isso.
o flúor na água. Então hoje você fala em fazer um movimento, eu tento, desde que o mundo é mundo, sei lá, eu estou sempre procurando pessoas para fazer investimento comigo, para trocar ideia, estou sempre procurando pessoas para, explicar. As pessoas são completamente apáticas. As pessoas só querem saber de jogar videogame, ver BBB, ficar no Tinder e as pessoas não conseguem conversar sobre um assunto sério, pegar um assunto, estudar. É completamente isso aqui que a gente está fazendo, pegar uma pessoa desconhecida e conversar e a conversa vingar. Como isso é difícil hoje em dia? É impossível. As pessoas se desprezam, não se acham interessantes, né? Prefere ficar olhando para uma tela, né? Prefere ficar no BBB, exatamente. É um negócio. O próprio BBB é um predicted program. Para você se acostumar, você vai se mediocrizando. Porra, você para pensar, o Brasil é um país que o BBB, ele dá lucro. O BBB pago, aquele que você paga pelas câmeras exclusivas, isso dá lucro no Brasil. Quer dizer, é um negócio. O Olavo, ele fala muito disso, que há 50 anos atrás você tinha grandes intelectuais no Brasil, morreu todos. Ele fala que ele era mais um na época dele. E só sobrou ele vivo. Daqui a pouco ele tá morrendo. E você vê que esses caras, igual o professor, aquele que a gente tá falando, Vale, esses caras moram no exterior. Os caras moram em Miami. Os caras têm gestora. Os caras ficam o dia inteiro dentro de um jato particular. Porque os caras são muito inteligentes, todo mundo quer. O cara não tem tempo pra ficar falando pro povão, e quando fala também ninguém ouve. Entendeu como é que são as coisas? Então, sim. Aí você, esse papo que eu te falei do bunker, você acha que é caro? Não, a gente viu um terreno lá, ter que dividir para umas 10 famílias, é papo de 20 mil para cada um, não é nada do outro mundo. Aí você separa aí mais uns 20 mil para construir um bunker simples, não é nada demais, é o valor de um carro. Mas todo mundo fica, não sei. E esse mesmo cara que fala que não sei, é o cara que troca de carro a cada 3 anos e gasta esses 40 mil num outro carro, que daqui a... você tirou ele da concessionária, ele perdeu 30% do valor, assim que saiu da concessionária. É o cara que quando der o BO, vai ficar chorando no meio da rua, né? Igual a cigarra no inverno. Igual a galera da Arca de Noé. Agora, se você pensar, o americano é o cara mais chapéu de alumínio do mundo. É normal lá, eu não vou dizer que todo mundo tem bunker. Quem não tem dinheiro para ter bunker, eles têm uma cabana de caça, que é um conceito que eu gosto muito, na Europa tem bastante. Eles têm uma cabana de caça no meio do mato, um lugar geralmente perto de um lago, um lugar de montanha. E você vê nesses filmes de destruição, aparece muito isso. O cara, eu vou pra cabana, porque ele sabe que quando acontece um problema igual a gente está passando agora, o principal problema não é você morrer do problema em si, é que a galera aproveita para roubar. A partir do momento que o ser humano ele vê escassez, violência, tiro, fumaça, o que a galera faz? Joga logo uma cadeira numa vidraça, não é verdade? Entra 20, 30 favelados dentro de uma loja, começa a saquear tudo. Então o cara não quer passar por isso com a família dele. Então é muito normal o americano, ele tem uma perua, um SUV, e a garagem dele tá cheia de lata de sardinha, essas coisas, munição, queijo, essas coisas que não estragam. E quando tem um problema desse, o cara soca aquilo tudo na mala do carro e corre pra essa cabana. E a cabana às vezes não pega celular, não tem energia elétrica, ele fica lá, pescando, caçando, comendo raiz. Dali a 10 dias ele tenta sintonizar um rádio e ver o que aconteceu. Mas pra que você vai ficar esperando? É porque lá tem o protocolo de guerra nuclear, né? Então foram 50 anos de protocolo. Mas o Pitacilgo, a gente tá vivendo um período, Pitacilgo, que eu não sei se você tem essa percepção, que tá tudo muito conveniente pra China, né? É muito conveniente. Tipo assim, aparece um vírus, né? Na China. A China é o primeiro país a conseguir debelar, né? As principais cidades produtivas da China não são afetadas pelo vírus, né? E a China é a principal produtora dos materiais hospitalares para o mundo inteiro, né? O mundo inteiro, e no final, o mundo inteiro vai contrair o vírus que nasceu na China e depois tem que se endividar com a China, né? Ou seja, a China ela sai a grande vitoriosa desse confronto, né? Eu não diria China, né, cara? A gente, até voltando um pouco à tese do professor Vale, né? A gente é muito erroneamente acostumado a pensar em países, né? Como players. Existem os players países, mas esses ocultistas,
eles já dominam todos os países do mundo, ou quase todos, pelo menos todos importantes, há muitos anos. E o comunismo, ele pensa as coisas, ele tem tudo pensado para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não é igual o Brasil, que vive de demanda, entendeu como é que são as coisas desses países aqui da América Latina, todos quebrados? Não. Hoje você vê que tudo... O Olavo de Carvalho falou do agente chinês infiltrado no governo Bolsonaro logo depois das eleições. Ninguém deu a mínima. E ele falou. Cara, eles têm espião nos Estados Unidos há 30 anos. O cara que foi preso? Não, ele falou assim, quem é o agente chinês infiltrado no governo? Essa é a pergunta que não quer calar. Ninguém deu a menor atenção, mas eu prestei atenção. Então, eles estão pensando as coisas, e ele dizia isso, que quando iniciou o movimento comunista no Brasil, tinha gente que dava 50%, 70% do salário todo mês pro partido. Quer dizer, os caras jogam pra ganhar. É pra dar dinheiro todo mês? Vamos dar dinheiro todo mês. Tem reunião toda semana. Agora, a gente tem um grupo de direita que se reúne toda semana? Não tem. Então, na história da humanidade, você vê, até esse livro que eu te falei que eu tô lendo, o garoto apanhava pra caceta. Aí o que aconteceu? Ele entrou pra uma gangue. Aí começou a bater nos outros. Aí pronto. Quer dizer, só do fato dele entrar numa gangue, ele passou a ter vários olhos e várias pessoas olhando as costas dele. E ele passou a ter proteção, o status dele subiu. Você tá entendendo, Knut? Nesse mundo, quem não tá em nada, você é o gado. Se você não tá em nenhuma associação, nenhuma igreja forte, se você não tem uma gangue, uma sociedade secreta, se você não faz parte de um grupo paramilitar, você é o gado. Você é o zumbi. Você vai ser o Walking Dead quando o sistema for desligado. Porque não tem ninguém pra te avisar, não tem ninguém pra te socorrer. Se você quebrar o pé, o nego vai passar por cima de você, vai te retalhar. É por isso que quem é esperto tem família grande, igual o judeu. As pessoas se protegem em sociedades secretas, elas têm os bunkers, têm as estruturas parasociais de proteção. Então, por exemplo, você pega a teoria acho que é... Esqueci o nome dele agora, é o Morgenstern, mas não é esse brasileiro não, o brasileiro copiou dele. Uhum. Ele é digamos, é conhecido como o pai das relações internacionais. Ele coloca, eu estudei isso quando eu estudei Itamaraty, li o livro dele e tal, ele coloca os estados nacionais como os atores principais das relações internacionais. Isso é absurdo. Não, isso é absurdo. Isso não existe. Isso não existe. Não, pode ter sido verdade há muito tempo atrás, quando os Estados... Exatamente. Na época lá do imperialismo, mas hoje a gente sabe que são algumas famílias que governam esses Estados nacionais, né? Os Estados nacionais são... Eu não sei, Knut, se algum professor de história você perguntou alguma vez por que toda foto do Napoleão ele tá com a mão na barriga dentro do casaco? Sim. Você chegou a perguntar? Falavam que ele tinha úlcera, né? Porra, bicho. Pelo amor de Deus, cara. Eles mentem descaradamente ou por ignorância. É por isso que eu tenho a seguinte tese. Todo professor de história brasileira tem que ser expulso do serviço público ou por ignorância, que isso dá expulsão, ou por conivência, que também é estelionato. Porque é inadmissível isso. Isso significa que tem uma mão oculta. É um símbolo deles. Você tirar uma foto com a mão dentro do casaco é que você faz parte da sociedade secreta. O Stalin tem foto assim, aqueles czares têm foto assim, e você começar a ver na Rússia vários daqueles dirigentes que tinham fotos assim. Então significa que aquilo tudo tinha a mão de sociedades secretas agindo por trás. Todos esses grandes eventos recentes, e alguns não tão recentes assim, da história da humanidade. Então, você vai parar para analisar. Tem um vídeo agora aí rolando, do Putin, do Macron, da Merkel, do Boris Johnson e alguns outros líderes aí falando o que tem que ser feito agora nesse momento. O discurso é idêntico. Eles falam línguas diferentes, todos a mesma coisa. É tudo combinado. Fabricado. É tudo fabricado. Existe um comando central, entendeu? Existe um comando central. Existe um comando central. E quem não está no comando central, eles estão loucos para derrubar. E assim,
o bloco da direita, querendo ou não, tá aumentando, né? Que agora tem a Polônia, que botou na Constituição. Hungria, Polônia. A Polônia botou na Constituição que o comunismo é crime, né? Então tem a Itália, que está no meio do caminho aí, e entre outros aí, mas é um bloco pequeno ainda. E tem aqueles que são irrelevantes, são players irrelevantes. Quem é relevante hoje no mundo é o Brasil. É o Brasil, Estados Unidos e China. É o que está definindo. Por quê? A tese do Felício é que o mundo vai começar a esfriar daqui a 20, 30 anos. Então a China vai se apoderar do território brasileiro, porque a zona de retaguarda, que também zona de é a tese é aquele conceito do coronel Enio Fontenelle. Do coronel Enio Fontenelle. O Brasil é a zona de retaguarda. Quem fez a Zona Franca de Manaus foi os Estados Unidos, que no caso de uma guerra nuclear, eles iam deslocar a população para a Amazônia e teria indústria para o coração da civilização americana sobreviver na Amazônia e recomeçar. Então, eles não podem bombardear o Brasil, porque o Brasil é uma grande fazenda. A nossa missão no mundo é ser o fazendeiro deles, entendeu? Por isso que a gente só exporta matéria-prima. Eles não deixam a gente ter indústria de ponta. Quando a gente foi lançar satélite, lá no Maranhão, eles explodiram o nosso satélite. Morreu todos os cientistas de um dia só. Naquele dia, tinha quase 200 nacionalidades de estrangeiros diferentes em Alcântara. Mas ninguém dá a mínima. Né? E foi pouco noticiado, já parou? É porque a mídia é toda Illuminati. Eles são todos Illuminati. Você pega os últimos, agora eles descararam de vez, os últimos entregas do Oscar, a mulher falou que ela teve que entregar o filho dela em sacrifício para ser atriz e ganhar o Oscar. Ela matou o filho, né? Ela fez um aborto e consagrou a Baal, a Baphomet, no caso, que é a mesma coisa, para conseguir aquele Oscar. Então ela estava com aquele Oscar na mão, agradecendo, e o palco do Oscar é um olho Illuminati. Olha só, inteiro é um olho. Olha só, isso é tão escancarado que não sei se você conhece aquela cantora Katy Perry. Sim, sim. Ela era uma menina que cantava música gospel e ela foi pra Hollywood, não fez sucesso, até que ela teria aceitado uma proposta, né? Aí qual foi a música dela que ela explorou? I Kiss the Girl, né? É, isso. Ou seja, uma música que promove o lesbianismo. E na música dela, Dark Horse, né? Ela está com um olho de Horus, como uma deusa do Egito Antigo, e tem vários cavalos negros, toda a simbologia Illuminati está nessa música. Ou seja, sim. O processo de consagração dela aos Illuminati. E nós somos os escravos dessa Babilônia aí, né? Dessa Babilônia Illuminati aí, que outro dia, a gente tendo mais tempo, a gente pode falar das origens, né? Que na verdade hoje eu entendo que a coisa realmente começou na Babilônia, tá? E haviam duas linhagens lá que se separaram, mas existe um liame desde aqueles tempos até hoje em dia, que é um liame sanguíneo que vai passando esses conhecimentos ocultos, essa tecnologia de como dominar, de como controlar a população, vai passando isso de família para família, e eles fingem que existe democracia, tudo isso é um fingimento. Derrubamos a monarquia, isso é um fingimento. Agora é parlamentarismo, também é outro fingimento. São matrix que vão sendo trocadas. Agora, por exemplo, a gente saiu de uma matrix conservadora, passamos para uma matrix comunista, e agora a gente flertou com os Estados Unidos e talvez vamos voltar para a matrix chinesa agora. Mas assim, você acha que agora podemos escancarar, você acha que Dória vai ficar mal se a China dominar isso aqui? Não, vai ficar bem pra caceta. Ele tá querendo trazer 5G antes pra cá. Exatamente. Você acha que Aécio Neves vai ficar mal? Não. Então eu vejo muita gente falando, vamos nos unir, estamos todos no mesmo barco. Nós não estamos no mesmo barco, cara. Eles têm um barco 2.0 ultra iate. Cara, o barco não é o mesmo. Na hora que o caldo entornar, eles têm você vê, o cara tá trancado na mansão dele e a PM tá lá protegendo ele na porta. Por acaso você tem PM te protegendo na tua porta, porra? Então como é que a gente tá todos no mesmo barco, cara? Pelo amor de Deus, gente.
eu acho assim, o que dá pra fazer nesse momento é tentar redipilar quem quer ser redipilado, não tente. O Knut, eu podia fazer um ponto parágrafo aqui e mandar um salve pra uma pessoa? Claro. Cara, gostei muito do Rogerinho da Cidadezinha. Não, como é que é? Roger da Cidadezinha. Roger da Cidadezinha, cara. Eu não conheço o blog dele, nunca entrei. Mas o que eu só fui entender o podcast dele quando eu assisti o de vocês de ontem, do Vocabulário Beta. O beta retardado, esse não adianta você tentar redipilar, explicar as coisas, porque ele tem um problema mental mesmo. Aquilo ali que o Roger falou, cara, eu vivi aquilo é a pura verdade, o Knut. A vida é muito melhor em cidade interior. Tudo aquilo que ele falou ali, ele tá tentando ajudar o beta, cara. E o beta, o cara quando é teimoso, não adianta. O cara tem que querer ser ajudado. Aquilo tudo que ele falou ali é verdade, cara. Eu assino embaixo. É verdade. Você, cara, você numa cidadezinha, cara, a tua qualidade de vida, você passa a ser alfa, você expande o teu raio de ação, cara. As pessoas têm que entender isso, cara. Eu achei fantástico, assim, eu tive que assistir 2 podcasts para entender o porquê que tem essas pessoas que fazem comentários, como é que chama? Hater, né? O cara entra lá no podcast, no comentário, pra falar mal, dizer que o cara é mentiroso. Pô, cara, vai viver tua vida, cara, vai fazer tua vida. Ficar chamando o cara de mentiroso, o cara tá tentando ajudar os outros, cara. Agora, você acha que, Knut, se você tivesse hoje um salário de 4 mil, tu estaria melhor no Rio de Janeiro? Ou, sei lá, no interiorzinho de Goiás? A cidadezinha cheia de meninas. Observatória. Cara, porra, imagina você com. Igual eu te falei, que eu tenho 2 pés de acerola em casa. Pô, vitamina C eu não preciso comprar nunca mais. Já é uma economia. Aí se você imagina se você tem umas galinhas, umas mangas, uns alfaces, um ovo de galinha. Minha vizinha me deu hoje aqui uma caixa de ovo de galinha de garnizé, que botou aqui no quintal dela. Quer dizer, esse é uma coisa menos que eu. Não é um branquinho pequenininho, parece ovo de pombo. Mas é uma caixa de ovo a menos que eu comprei no supermercado. Você tá entendendo agora? Você imagina o achatamento salarial que o brasileiro tem. Cada coisa que você pega de graça no mato que você não comprou, imagina numa situação dessa que a gente está vivendo agora, ou então igual a gente viu há pouco tempo a greve dos caminhoneiros. E você vê o povo se degladiando, mas você tem galinha, você tem ovo, você tem limão, você tem laranja, você tem repolho, você tem alface. Pô, sexta-feira eu vou nesse bunker desse amigo meu, no alto de uma montanha, ele fez um sítio lá. Toda vez que eu vou lá, eu volto com uma caixa de hortaliça, de troço de roça pra comer. Tangerina, o cara não dá conta, vai pro lixo, cara. Alface, o cara não dá conta, vai pro lixo. Ovo, ele tá vendendo, frango, ele tá vendendo, aquilo produz demais, cara. É muita fartura. Agora, o cara quiser ficar se iludindo, é igual aquela música do Nat Roots, né? Cidade Grande é uma fogueira de desilusões com faíscas de felicidade. Mas no dia a dia, você pega aí a vida do carioca, do paulista, o cara tá arrebentado, tá cheio de dívida, o cara tá numa... E quando vier esse problema, quando a coisa apertar, cara, o interior é a zona de amortecimento. Tudo piora. Ou você acha que a Revolução Francesa estourou em Paris? O cara que estava lá no interiorzinho da França ficou sabendo daquilo 2 meses depois. Não faltou nada pro cara, o cara não tomou um tapa na cara, não tomou um tiro, não aconteceu nada, ficou sabendo depois. Já mudou o governo, mudou. E o que mudou pra mim? Na verdade não mudou muita coisa não. Eu tô aqui bebendo vinho, tô comendo queijo aqui. Mudou o governo lá, paciência, fazer o quê? Agora, o cara que estava em Paris pode ter tomado um tiro, uma paulada na cabeça, a mulher pode ter sido estuprada, entendeu? Então eu vejo assim que essas cidades grandes, desses países complicados aí, chegou é uma coisa até bíblica, né? Chegou num clímax de estagnação. Ou você é rico para no momento de pânico você fugir de iate ou de helicóptero, e aí tanto faz. Se você tem um iate ou um helicóptero na garagem, na hora que o pau tora, você entra e foge. Agora, o beta que está no Rio de Janeiro, em São Paulo, se vier agora uma outra greve dos caminhoneiros, ou se vier um segundo vírus,
um segundo lockdown, porque cara, o cara que... Silvio, não sei se você sabe, né? Existe a probabilidade, só a probabilidade do vírus se mutar, né? Assim como a gripe espanhola se mutou, né? Teve 3 ondas, né? Existe a probabilidade do vírus. Por isso que o principal é não ter saído da China, porque uma vez que ele sai, ele vai se mutando de acordo com o DNA de cada povo, né? Então o vírus africano, talvez a gente não tenha o sistema imunológico dele, né? Então a gente vai se infectando várias vezes pelo mesmo vírus, entende? Então, esse é o principal problema. Bom, eu não sei onde eu vi agora essa fonte, mas eu até pela minha formação universitária, pelo que eu vejo, assim, eu vi um vídeo agora esses dias, eu não lembro mais qual foi, mas ele fala uma coisa que eu concordo demais. O nosso sistema imunológico, meu amigo, é feito para aguentar tudo. Bomba, tudo. Basta você ver mendigo que não morre nem fudendo. Só que, como é que eles têm que enfraquecer a humanidade? E para isso eles usam flúor, chemtrail, copo de plástico, vacina. Então, eu não sou contra, veja bem, o conceito de vacina, eu não sou contra isso. Agora, onde é fabricado? Quem que é o dono da fábrica? Você sabe se aquela dose anterior a que você tomou e a que vai chegar em você tem a mesma origem? Quem garante que a cada 100 mil doses eles não botam umas 1000 ali com mercúrio para te deixar mongoloide, para te fazer ficar autista? Quem garante? Qual controle que isso tem? O Hades não veio com soda cáustica? Aquela cerveja lá de Minas não veio com, acho que metanol, né? Que matou uma porrada de gente lá e nego, paciência, matou. E aí? Sabe qual país que está na vanguarda da vacina do vírus, né? É a China, né? Eles agora vão você vender. Tocou num ponto eles vão vender a importante. vacina. Eles vão ficar riquíssimos.